Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje a aula é comigo, professor Fábio, e vem comigo trabalhar esse tema tão interessante e tão relevante para a nossa história enquanto cearense, os 137 anos de libertação da escravidão no Ceará. Vamos lá, antes de começar esse tema, nós vamos aqui falar um pouco sobre prevenção ao Covid-19. Gente, nós vivemos um momento em que uma segunda onda de Covid ataca a nossa sociedade. E é essencial buscarmos prevenção contra isso. E como nós buscamos isso? Tendo alguns objetivos enquanto sociedade para serem alcançados. Tenha em mente que a sua proteção é importante, mas daqueles que te cercam também. Busque sempre conscientizar-se que é necessário usar máscara. Tenha sempre com você álcool em gel para poder fazer higiene das suas mãos. Lave bem as suas mãos ao chegar em casa, ao ter saído para outros locais. Mantenha em locais públicos sempre um distanciamento social de 1 metro. Faça sempre a higiene de objetos pessoais, como celulares, que utilizamos tanto. E só saia de casa se for extremamente necessário, porque nesse momento a vida é mais importante. Então vamos entrar nesse assunto que é tão relevante para a nossa história, que é o fim da escravidão aqui no Ceará. Nós vamos ver que no dia 25 de março de 2021 iremos fazer 137 anos da libertação dos escravos no nosso estado. A gente vai ver que no dia 25 de março é comemorada a data magna do Ceará, que celebra o marco histórico do fim da escravidão no Ceará, a primeira província, já que ainda não era estado, brasileira a libertar os escravos, no dia 25 de março de 1884. Aqui do lado nós temos uma importante fonte histórica, que é um jornal que vai homenagear a província do Ceará por ser pioneira nesse processo. O estado se antecipou em 4 anos a abolição da escravatura em todo o Brasil, que só vai acontecer no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea. A data magna do Ceará, instituída como feriado estadual no dia 6 de dezembro de 2011, por lei publicada no Diário Oficial do Estado. Essa iniciativa foi celebrada ou foi pensada a partir do deputado Lula Moraes, do Partido Comunista Brasileiro. Então nós vamos ver que esse contexto é muito importante, porque o Ceará nessa questão da abolição do fim da escravidão aqui no Ceará vai ser, aliás, no Brasil, vai ser pioneiro, certo? Vai ser o primeiro estado, naquele tempo ainda província, que vai pensar isso. Nós teremos um cara que é de extrema relevância para esse momento, que vai estar à frente desse movimento. No caso, vai ser o Francisco José do Nascimento, também conhecido como Dragão do Mar ou Chico da Matilde. No caso, o Dragão do Mar aqui, no caso, vai ser um cara que vai ser marcante para a nossa história. Mesmo sendo pouco estudado, ele é um dos principais símbolos da luta contra a escravidão aqui no Ceará. Homem de origem humilde, o Francisco José do Nascimento teve participação ativa no movimento abolicionista aqui no Ceará. O Francisco José vai nascer em 1839, em Canoa Quebrada, no município de Aracati. Ele foi nomeado prático da Capitania dos Portos em 1874 e por esse motivo teve a oportunidade de conviver de perto com o drama do tráfico negreiro. A gente vai ver que no caso da profissão de prático aqui é aquele que faz manobras em navios. Então ele vai ser trazido aqui para Fortaleza e ele vai ver essa realidade de como acontecia o tráfico negreiro, certo? Que era trazido aqui para o Ceará. E aos poucos a gente vai ver que ele vai se engajar diretamente nessa luta. A gente vai ver que a partir de 1881 ele vai convencer os colegas jangadeiros a se recusarem a transportar para os navios negreiros os escravos que seriam vendidos para o sul do país. E assim vai fechar o porto de Fortaleza, impedindo o embarque de escravos para outras províncias. Vai ver que a ação vai repercutir em boa parte do país.
o que vai colaborar para o fortalecimento das lutas de outros abolicionistas do Ceará, que pertenciam à elite econômica e intelectual do Estado, contribuindo dessa forma para o fim da escravidão no nosso Estado. No caso, o Francisco José do Nascimento, também chamado Dragão do Mar, vai falecer em Fortaleza no dia 5 de março de 1914. A sua luta pelo fim da escravidão lhe rendeu várias homenagens. Uma delas vai acontecer no dia 28 de abril de 1999, quando o governo do estado do Ceará deu seu nome ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Em Fortaleza nós temos esse importante legado aqui voltado para a história do Dragão do Mar, certo? Quem puder um dia, ou quem já foi, vai ver o quanto é interessante, o quanto é maravilhoso a exposição na cultura cearense que nós temos aqui no Dragão do Mar. Não só por representar esse grande homem que lutou contra a escravidão aqui no Ceará, mas também por lá ter vários aspectos da cultura cearense. Quem já foi ver a exposição do vaqueiro que está no Dragão do Mar vai ver o quanto é maravilhoso esse retrato da nossa cultura, esse resgate da nossa cultura que não é tão valorizado nos livros de história, certo? Então sempre cobrem dos seus professores essa ida até o Dragão do Mar. É uma experiência maravilhosa. Aí nós chegamos a um ponto que eu trago para vocês que é muito relevante. A abolição da escravidão foi um marco importante para o Ceará, mas apresentou poucas mudanças na sociedade e na economia da época. Os negros libertos continuaram quase na mesma condição, ou das mesmas condições, sendo colocados socialmente num patamar de inferioridade. Não foram dadas as oportunidades de emprego e estudo ao negro. E para deixar bem claro, gente, ainda não é. O preconceito no nosso estado e no nosso país ainda é muito grande. Mesmo sendo um país miscigenado de etnias, culturas totalmente diferentes que se misturam, ainda assim o preconceito contra o negro na nossa sociedade é extremamente marcante. A gente vai ver que o povo negro ainda é minoria nas universidades, nos postos de trabalho com melhores salários. É a população que mais morre e a que está mais presente em profissões precárias. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado em nosso país. E a maioria da população encarcerada é negra. No que se refere às mulheres negras, elas são a maioria das vítimas de violência doméstica e de feminicídio. Recebem salários inferiores aos das mulheres brancas e ocupam profissões mais precárias. Infelizmente, o racismo existe e por isso a gente precisa de políticas públicas que venham erradicar as desigualdades que o povo negro ainda vivencia. Então, eu trouxe esse relato, certo? Que é muito importante para a gente pensar não só o passado, mas o presente, do que representa. Vamos trabalhar também um local que é extremamente importante para a cultura aqui do Ceará, que no caso é a redenção. Para ver que apesar da libertação dos escravos no Ceará ser comemorado no dia 25 de março, alguns historiadores consideram que o início da abolição ocorreu no dia 1º de janeiro de 1883, um ano antes, na vila de Acarape, atual município de Redenção, cidade que fica aproximadamente a 55 quilômetros de Fortaleza, em um ato realizado em frente à Igreja da Matriz, marcado pela entrega de cartas de alforria para 116 escravos daquela região. No caso, a alforria é uma carta de libertação, deixa de ser escravo. O ato contou com a participação de alguns abolicionistas, entre eles o José do Patrocínio, que também era jornalista e escritor, além de participar ativamente dos movimentos para a libertação dos escravos. Redenção, que também é considerada símbolo ou conhecida como Rosal da Liberdade, é considerada como uma cidade voltada para a abolição da escravatura no Brasil. É um grande símbolo disso, do fim da escravidão. O município mantém até hoje seus símbolos da libertação, como os museus e prédios históricos que contam a história da abolição. No Museu Municipal é possível encontrar peças e documentos que contam parte da história da escravidão,
e abolição ocorrida em Redenção e no Ceará. A cidade também possui o Museu Senzala Negro Liberto, localizado no sítio Livramento, criado em 2003. O museu é composto por Casa Grande, Senzala, Canavial e Engenho. Todo o conjunto arquitetônico é original. No local é possível visitar o porão da antiga fazenda, onde está preservado o cativeiro dos negros que viviam ali. Gente, Redenção é maravilhosa, é extremamente singular aqui no Ceará. É vivenciar uma experiência de ver os locais por onde os negros andaram, onde viviam, onde comiam, onde trabalhavam, como eram castigados. E a Redenção, visitar os museus, também é extremamente importante para a gente reconhecer parte dessa história tão negativa da nossa sociedade cearense. Que vocês também possam, durante a sua vida, não só como aluno, mas quanto pessoa, visitar a Redenção, para poder sentir o ambiente de redenção, aquele ambiente em que o negro foi humilhado, que o negro foi espancado, maltratado. Vocês possam vivenciar essa história que ainda faz parte muito do nosso cotidiano. Que vocês possam ir à redenção e entender um pouco mais sobre o que foi a escravidão aqui no Ceará e no Brasil. Gente, a nossa aula se encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Procurem no YouTube vídeos que possam aumentar o seu conhecimento sobre esse tema. Tem vídeos maravilhosos, tem filmes que retratam esse contexto. Que vocês possam, junto com seus professores, também visitar esses locais, que são locais não só prédios físicos, mas são símbolos da nossa cultura, que merecem ser não só estudados, mas vivenciados, vividos por vocês, ok? Então até uma próxima aula, fico por aqui, um grande abraço a todos vocês, se cuidem.